Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Provérbios. Hoje vamos ler do capítulo 9 ao capítulo 13. Vamos lá? Provérbios, capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, já misturou seu vinho e preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas. Já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fortes sábios, para ti sábio serás. Se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçada, e nécia, e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade, para clamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E os faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabes que ali estão os mortos? Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno? 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que diadema é um insensato, e o que difama é um insensato. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente.
Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos por falta de entendimento morrem. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Com a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade e, perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível agrada a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas o que semeia justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado.
Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo e o bem busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, o que ganha almas é sábio. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Capítulo 12. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente é como o apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do ímpio engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que estima o pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O sábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria têm os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Capítulo 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação.
A alma do preguiçoso deseja coisa nenhuma alcança. Deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça aguarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas os que se aconselham se acha a sabedoria. Com os que se aconselham se acha a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos é afligido. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Encerramos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia e pelo ar que respiramos. Te dou graças, Senhor, pela continuidade deste propósito. Toma cada vida, cada lar, cada alma, cada família, Senhor, que tem ouvido a Tua palavra. Dá graça e sabedoria, Senhor, a cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.